Bom dia. Hoje a gente continua integrais, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de função definida por uma integral e o segundo teorema fundamental do cálculo, tá? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar uma função, f, e ela vai ser definida da seguinte forma. Ela vai ser a integral de a até x da f de t dt. Tá bom? É claro que essa função f ela tem que ser integrável. Tá bom? Aí o que a gente quer saber? A gente quer estudar essa função f. Essa função f é a integral de a até x da f de t dt. Tá ok? Nota que a variável aqui, a variável é x, não é t. Tá? T é simplesmente a variável de integração e não a variável dessa função. Porque suponha que você consegue integrar isso aqui. Quando você integrar, pelo teorema fundamental do cálculo, você tem que pegar a primitiva desse f e substituir no limite superior, menos a primitiva avaliada no limite inferior. Então, a variável t some. Então, a gente diz que ela é uma variável muda. Tá? Então, a variável de fato aqui é o x. Tá bom? Então, é isso que nós temos aí. Então, é esse tipo de função que a gente vai querer trabalhar hoje. Então, olha, vamos fazer alguns cálculos aí de funções desse tipo. Vou pegar alguns exemplos. Vou pegar o primeiro exemplo. Vamos pegar uma função f, que ela é a integral de 0 a x do cosseno de t dt. Vamos pegar uma h, que ela é de 0 a x, a integral de 1 mais t quadrado dt. Tá? E eu peço para você calcular aí f de 0, f de π sobre 6, f de 0, f de π sobre 6, f de π sobre 4, h de 0, h de 2, tá? Vamos fazer essas contas. Vamos lá. F de 0. F de 0. O que é isso? Está aqui a função f. Ó. Então é integral. No lugar do x estou colocando 0. Então vai ser de 0 a 0 do cosseno de t dt. Olha, mas a gente já sabe que todas as vezes que os limites de integração são iguais, essa integral é 0. Tá? Então isso aqui é 0. Então, f de π sobre 6 é a integral de 0 a π sobre 6 do cosseno de t dt. Quem é a integral de cosseno de t? É seno de t. Essa aqui é seno de t de 0 a π sobre 6. Aí você substitui primeiro o π sobre 6. Vai ficar seno de π sobre 6 menos, aí teorema fundamental do cálculo, né? Menos o seno de 0. O seno de 0 a gente já sabe que dá 0. E o seno de π sobre 6 é meio, né? Tá bom? Então, olha o que nós temos. Que o f de π sobre 6 é meio. Tá? Vamos calcular agora f de π sobre 4. Tá, integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de t dt. A gente já sabe que a primitiva do cosseno é seno de 0 a π sobre 4
Seno de π sobre 4 menos o seno de 0. O seno de 0 é 0 e o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Direto, né? Vai ter coisinha assim na tua prova, tá? Não tem como zerar, né? Não tem como. Hzão de 0. Hzão de 0. Quem é H? Tá aqui a função H. Ó. Então, Hzão de 0 é integral de 0 a 0 de 1 mais t quadrado dt. Limites de integração iguais, integral 0. Tá? Direto. Não precisa nem explicar. Pode colocar direto a resposta. H de 2 é integral de 0 a 2, 1 mais t quadrado dt. Integral de 1 é t, integral de t quadrado é t ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 2. Substituir primeiro 2, vai ficar 2 mais 2 ao cubo dá 8, então vai ficar 8 sobre 3, menos substituir o 0 dá 0. 3 vezes 2 é 6, com mais 8, 14. Então essa resposta é 14 sobre 3. Tá? Muito bem, fizemos todos os itens aí, tá? Então você já sabe trabalhar com uma função definida por uma integral, tá? A gente já sabe calcular valores dela, tá bom? Agora, vamos melhorar essa paradinha, né? Considere essa função aí. Olha lá. G de x. Eu não vou chamar G de x, chamar G de... chamar G de x mesmo e vou trocar por x ali, aquele t ali de baixo, tá? Olha, G de x é igual ao quê? Ela é 2x mais 4 se eu tiver entre menos 2 e menos 1, tá? Ela é 2 se eu tiver entre menos 1 e 0. E ela é menos x quadrado mais 2 se eu tiver entre 0 e 2. Tá? Essa que é essa função, tá bom? Vamos mostrar o gráfico dessa função primeiro? Vamos ver o gráfico dela. Olha, vai de menos 2 até 2, né? Então, menos 1, menos 2. De menos 2 até menos 1, ela é isso. Vamos substituir menos 2 aqui? 2 vezes menos 2 dá menos 4, com mais 4 dá 0. Então, ela passa exatamente nesse ponto. Agora, pega o menos 1. Substitui menos 1 aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 4 dá 2. Então, a resposta dá 2. 1, 2. Aqui é bola aberta, né? Então, o gráfico é essa reta aqui. Ó. Esse segmento de reta. Tá? Vamos ver agora. De menos 1 até 0. Do menos 1 dá 2. Então, bola fechada. Até o 0 também é 2. Então, segue aqui. Até uma bola aberta bem aqui. Certo? Agora, de 0 até 2, é isso aqui. Só que isso aqui, se eu avalio no 0, dá 2. Então, dá isso aqui mesmo, tá? E é isso aqui uma parábola com concavidade para baixo, né? Que se eu coloco aqui raiz de 2, isso aqui dá 0. Certo? Então, no raiz de 2 dá 0. A raiz de 2 é 1,40 alguma coisa? Aqui 1, aqui o 2. Então, bem aqui na raiz de 2, dá 0. E no 2, 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui vai ficar negativo. Menos 4 com 2 dá menos 2. Então, vou pegar aqui menos 1, menos 2. Tá? Então, ela é uma coisa assim, ó. Tá? Aí já fica pintada essa bola aqui.
Mais ou menos isso. Tá? Esse é o gráfico dessa função, tá bom? Só é isso, tá? Não tem nada aqui antes, não tem nada ali depois, tá? Agora vamos ver o que é que o problema pede para a gente calcular. Projeta lá, por favor. Pede para a gente calcular, ele te dá uma função, né? Te dá uma função gzão de S é o quê? É integral de menos 2 até S da g de x dx. Tá? Aí ele pede para você calcular g de menos 1. Gzão de menos 1. Gzão de 0. E gzão de raiz de 2. Tá? Vamos pensar. Gzão de menos 1. Vamos para a definição da função. Gzão de menos 1 é essa integral. Integral de menos 2 até menos 1, g de x dx. Olha, gzão de menos 1, hein? Então quer dizer, vê se você concorda comigo. Olhando para cá, o que significa essa integral? É o quê? Esse triângulo bem aqui, ó. Certo? Esse triângulo bem aqui. Esse triângulo, a gente já sabe que essa altura aqui é 2, né? Esqueci de colocar o 2 aqui. A altura é 2, a base tem tamanho 1. Então a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, né? Então 1 vezes 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então pronto, então a gente já sabe que isso aqui dá 1. Tá? Gzão de 0 é a integral de menos 2 até 0 da g de x dx. Vamos ver isso aí. O que é essa integral? É o triângulo mais esse retângulo aqui. Então é a área desse trapézio, certo? Ó, do triângulo a gente já sabe que a área é 1. E esse retângulo? A base é 1, a altura é 2. Então a área é 2. 2 com mais 1? 3. Então esse resultado aqui é 3. Certo? Tá bom? Vamos lá. G da raiz de 2. É integral de menos 2 até a raiz de 2, g de x dx. Vamos pensar. O que é essa integral? O que é essa integral? Daqui até aqui, ó. É essa área toda aqui, ó. Concorda? É essa área toda, tá? Mas olha, o que é que nós já sabemos daí? A gente já sabe do eixo para cá, a gente já sabe, certo? Só falta do eixo para lá. Mas do eixo para lá, como é que eu faço para calcular essa área? Integral do quê? De 0 até raiz de 2. De quem? Da parábola. Tá? Então vamos fazer essa conta. Então, olha, isso lá é g da raiz de 2, né? Então, g da raiz de 2 é igual de menos 2 até raiz de 2, g de x dx, certo? Mas isso aí a gente já sabe que é integral de menos 2 a 0, g de x dx mais de 0, propriedade de integração, né? 0 até raiz de 2, g de x dx. Isso aqui a gente já calculou. Que é 3, né? Que é o g de 0. Certo? Isso aqui é 3. Vou até colocar aqui. Esse aqui é o g de 0. Mais... E esse aqui? 0 a raiz de 2. Quem é g
nesse intervalo? É menos x quadrado mais o quê? Mais 2. G de 0 a gente já calculou que é 3. Agora, integral de menos x quadrado. Menos x ao cubo sobre 3. Mais integral de 2 é 2x. E eu vou colocar um mais aqui, vou colocar um parênteses aqui. E os intervalos. 0 até a raiz de 2. Tá? Aí eu vou substituir primeiro a raiz de 2, depois substituo 0. Então, olha, vai ficar 3, substitui raiz de 2. Vai ficar 2 raiz de 2, certo? Que a raiz de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. Só que vai ficar um negativo aqui, né? Então é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Mais esse cara aqui, 2 raiz de 2. E o outro dá 0, né? Tá? Aí só arrumando isso aqui, 3 vezes 3 dá 9. Esse aqui vai dar 6, com menos 2 dá 4, né? Então vai ficar mais 4 raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então, esse é o valor dessa integral, que é essa área toda lá. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Já sabemos calcular bem, né? Diga. Oi? Não sei. Por que a raiz de 3? Doidice, né? Sabe aquelas doidices que dá na hora da prova de vocês? Que do nada aparece um número que tu não entende de onde tu escreveu. Acontece. Só que a gente tem que tirar ponto. Acontece. Diferente de mim que não desconta no salário, né? Mas é para isso que vocês estão aqui, para ajudar a corrigir. Aí outros espertos devem estar dizendo, é para isso que eu olho para a prova do colega. Olha lá. Vamos lá. Suponha que eu te dou esse gráfico na tua prova. Suponha. Esse é o gráfico da função fzinho. Tá? E cada quadradinho desse aí tem lado 1. Beleza? Aí eu defino para você a função fzão, que é a integral que começa no menos 3 e vai até x. Tá? Essa função atinge máximo? Atinge ou não? Onde? No 4. No 4. A função fzão. Ela atinge máximo no 4. Tá? Isso que acontece com a fzão. Por quê? A fzão não é de menos 3 a x, a integral dela? De menos 3 a x, né? Então, de menos 3 a menos 2, por exemplo, é a área daquele triângulo ali. Tá? A área desse... Deixa eu tentar colocar aqui. Desse triângulo bem aqui. Tá bom? Porque aqui é o menos 2. Se fosse de menos 3 a menos 1, então seria a área desse trapézio aqui, ó. Tá? Então, à medida que eu vou caminhando aqui com um x, sempre eu estou acrescentando valores positivos de área. Certo? Eu vou acrescentando, 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 e quando chega bem aqui, eu paro de acrescentar. Certo? Se eu parei de acrescentar, então ela para de crescer. Então, esse é o ponto de máximo dela. Desse ponto do 4 em diante, esses valores aqui não são todos negativos? Então, o valor negativo está retirando de um valor positivo daqui, né? Então, quer dizer que daqui para frente ela começa a decrescer. Certo? Então, esse ponto é ponto de máximo. Tá? Se a função fzão, ela é definida em cima da função fzinho, e a função fzinho é só isso aqui, eu te pergunto, essa função tem raiz, a fzão? Ela tem raiz? O que vocês acham? A função fzão tem raiz? Não tem.
A única possibilidade da função f ter raiz seria o seguinte: se essa região aqui, que vai dar um valor negativo, tivesse a mesma área dessa região daqui, ó. Só que, obviamente, esse espaço aqui é muito pequeno, né? Comparado a esse espaço. Então, não tem como esse ser anulado por esse. Tá? Então, a função f não tem raiz. A função f é crescente? É crescente? Você tem que responder que ela é crescente de -3 até 4. Do 4 até o 8, ela é o quê? Decrescente. Tá bom? O valor de f de 0, quanto é que é? O que é f de 0? Não é integral de -3 a 0 da f? Então não é a área desse trapézio aqui? Sim ou não? De cabeça, quanto dá essa área? Bora, rápido. É 5, rapaz. Cada quadradinho desse não é 1? Aqui não tem 4 quadradinhos? Certo? E aqui não tem? Aqui não tem 2 quadradinhos? Só que eu não estou pegando a metade deles? Então é 1. 1 com mais 4, 5. Acabou. Né? F de 2, quanto é que é? A gente já sabe que isso aqui é 5. Então, só preciso calcular essa região aqui, certo? Essa região, vamos lá. 1, 2, 3. Tá bom? Aqui, esse pedaço aqui não é 1? Que dá 4. Então, né? E esse pedaço aqui é quanto? 1,5. Então, 5,5. Com mais 5, 10,5. Esse é o valor dessa integral aqui. Você já sabe calcular de cabeça, rapaz. Já estão acostumados com esse tipo de função. Né? Diga. Tá aí, o logaritmo é isso. O logaritmo é esse, que é o que a gente trabalhou na aula passada. O logaritmo nada mais é que uma função definida por uma integral, tá? É a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Esse é o logaritmo, tá? Então é essa área. Então vamos para alguns lembretes. 1. Se a função é contínua em um ponto A do seu domínio, então o limite da função quando x tende a A dá f de A. Se f é integrável e a função f ela é limitada por m e m, então é possível provar essa identidade aqui, tá? Essa limitação da integral, tá bom? Basicamente essa limitação da integral é assim, ó. Deixa eu tentar explicar para vocês. Suponha aqui que você tem uma função que ela faz isso, tá? Até aqui. Pode projetar aqui, por favor. Suponha que você tem essa função f, tá? Esse aqui é o valor mínimo do f, e esse aqui é o valor máximo do f, m. Tá? Tá bom? Se eu calcular a integral, isso aqui de A até B. Se eu calcular a integral de A até B, da f de x dx, o que é que eu tenho certeza disso? Tenho certeza do seguinte, que se eu pegar esse retângulo aqui, essa integral é maior que esse retângulo, concorda? Tá? O valor dessa área. Mas o que é a área desse retângulo? Não é a base vezes a altura? Quem é a altura? Não é m? E a base não é b menos a? Tá? O que eu sei também? Eu sei também que se eu pegasse esse retângulo aqui, ó. Se eu pegar esse retângulo, ele é maior que a integral, certo? Mas o que é esse retângulo? É a base vezes a altura. A altura é m e a base é b menos a. Tá?
Então, daí, a integral está limitada entre esses dois números. Beleza? Muito bem. Então, em termos de área, fica simples de conseguir enxergar. Agora vem o segundo teorema fundamental do cálculo, que é nós conseguirmos trabalhar com a taxa de variação da integral. Tá? Então, vamos pensar como é que a gente faz isso. Deixa eu apagar aqui. Olha, a coisa fantástica agora é a seguinte, ó. Se você tem uma função fzinho contínua em AB fechado, certo? E você define uma função g, a g de x é igual à integral de a até x. Claro que esse x tem que ser maior que a, e tem que estar entre a e b, senão não faz sentido. F de t dt, tá bom? Ele quer dizer o seguinte, que ela é contínua e é derivável no aberto, e a derivada dessa gzinho é a fzinho, tá? Ele quer que você prove isso. Olha o que ele está te dizendo. Ele está dizendo o seguinte, pode projetar aqui, por favor. Ele está dizendo o seguinte, que a derivada dessa função, que é uma função definida por uma integral, basta você pegar o integrando e avaliar nesse ponto. É só isso. Tá? É isso que ele quer que você prove. Mas olha, como é que a gente prova que uma função é derivável? O limite. Tem que provar que o limite lá do quociente de Newton, aquele limite existe. Certo? Então, vamos lá, demonstração. Precisamos provar que g é derivável. Mas o que é isso? Isso aqui, ou seja, verificar que existe o limite. Que limite? G' de x é igual ao limite de h indo para zero da g de x mais h menos g de x sobre h. É isso que a gente tem que provar. Que esse limite existe. Tá bom? E essa é uma das provas mais lindas no curso de cálculo. E ela não é difícil, é bem simples, mas ela é muito bonita. Porque é a demonstração que envolve os três conceitos fundamentais do curso. É limite, derivada e integral ao mesmo tempo. Então, ó, vamos lá. Então, limite de h indo para zero. Tá? Olha, o que você precisa entender? Que tá aqui o A, tá aqui o B, tá bom? E que tem um x aqui pelo meio do caminho. Certo? E você está integrando de A até x. Beleza? Esse x está aí pelo meio do caminho. Se o h está indo para zero, o que é que a gente garante? Se h vai para zero, garantimos que esse x mais h, ele é menor que b e maior que a. Certo? Porque se eu mando ele para zero, o x mais h vai estar aqui perto do x, certo? Vai estar dentro desse intervalo. Tá? Então, olha, limite com h indo para zero da g de x mais h. Me diz, o que é g de x mais h? É a integral de a até x mais h. Então,
olha que lindo como fica. Integral de A até x mais h da f de t dt. Menos o que é g de x? Integral de a até x a f de t dt. Certo? Isso dividido por h. Esse é o limite mais belo que você vai ver no curso todo. Tá? Porque pensa, você está usando limite, você está usando integral, e se esse limite existir, esse limite é a derivada. É coisa fantástica, cara. Coisa fantástica. Vamos fazer um detalhe da prova. Tá? O detalhe da prova é o seguinte, eu vou supor que esse H é positivo. Para H negativo vai dar a mesma coisa. Tá? Vou supor que H é positivo. Então, suponha H maior que zero. Se eu estou supondo H maior que zero, isso significa que quando eu fizer H indo para zero, o x mais H tem que estar do lado direito ou do lado esquerdo? Do lado direito. Então, o x mais H está por aqui. Então, tá aí o cabra. Tá? X mais H está por aí. Pela propriedade de integração, o que é que nós sabemos? Que a integral de A até x mais H, ela é a mesma coisa que eu fizer a integral de A até x mais a integral de x até x mais H. Concorda? Beleza. Então, isso aqui é igual limite de H indo para zero da integral de A até x f de t dt mais integral de x até x mais h f de t dt menos a integral de a até x f de t dt, isso tudo sobre h. Bonito? É lindo demais. Agora, ó, você cancela esse cara com esse cara. Certo? Cancela esses dois caras. Aí o que que tu tens? Tu tens que o limite de h indo para zero da integral de x mais h f de t dt sobre h. Agora, a nossa missão é tentar descobrir o que é esse limite. Provar que esse limite existe. E mais que isso, provar que esse limite é f de x. É isso que a gente quer provar. Tá? Mas isso não é difícil. Isso é o seguinte, vamos pensar. Olha aqui. O que é que você está? Lembra do intervalo que nós pegamos? Tem o intervalo AB. Tem o x e tem o x mais h. Certo? Eu tenho por hipótese que a função fzinho ela é contínua no fechado. Certo? Se ela é contínua no intervalo AB, eu te pergunto, fzinho é contínua de x a x mais h? Sim ou não? Sim, né? Então, como f é contínua em AB, logo é contínua em x mais h. Qual o teorema que diz sobre uma função contínua definida em um intervalo fechado? Weierstrass. O que é que diz Weierstrass? Que ela atinge máximo e ela atinge
mínimo. Muito bem. Então, pelo teorema de Weierstrass, existem x1 e x2 pertencentes ao intervalo x mais h, tais que um deles é o máximo e um deles é mínimo, certo? Tais que, eu vou supor que o x1 é o mínimo. F de x1, f de x1 é menor ou igual que a f de x, que é menor ou igual que a f de x2. Concorda? Esse é o teorema de Weierstrass, tá? Mas olha, o que nós temos ali é o que nós tínhamos agora há pouco, que eu apaguei. Lembra? Se eu tenho uma função, eu pego o valor mínimo dela, eu pego o valor máximo dela. Se eu integrar essa função no intervalo, ela é... O valor mínimo dela não dá a área de um retângulo, que é menor que a integral. O valor máximo não dá a área de um retângulo, que é maior que a integral, certo? Então, se eu integrar isso aqui, de x até x mais h, então essa integral vai ser menor ou igual que essa, menor ou igual que essa. Certo? Aliás, esse é maior que esse e é menor que esse. Tudo bem? Eu só vou mudar a variável aqui para a gente não ter problema de letra, tá? Vou chamar de t aqui. Então, integrando, teremos o seguinte, que a integral de x até x mais h de f de x1 dt é menor ou igual que a integral de x até x mais h da f de t dt, que é menor ou igual que a integral de x até x mais h da f de x2 dt. Certo? Tá bom? Muito bem. Mas f de x1 não é uma constante? Quem é a integral da constante? É a constante vezes a variável, certo? Então vai aparecer um t aqui, né? Então isso aqui vai ficar f de x1 vezes t avaliado de x até x mais h. Isso é menor ou igual que a integral de x mais h, f de t dt menor ou igual que f de x2 t de x até x mais h. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Muito bem. Agora, eu aplico os limites de integração. Vai substituir x mais h menos substituir o x. Então vai sobrar só quem? Só quem? Não vai ficar x mais h menos x? Vai sobrar só o h. Então, ó, f de x1 vezes h é menor ou igual que a integral de x mais h, f de t, dt, menor ou igual que a f de x2, mesma coisa aqui, vezes o h. Tá bom? Isso tudo que nós estamos fazendo é porque a gente quer saber como é que é esse limite. Tá? Mas esse limite já está ali, ó. Certo? A gente não está supondo que o h é positivo? Pega o h e divide tudo lá. Não vai mudar a desigualdade, certo? Então, vamos dividir lá, tudo por h. Não vou pagar o teorema. Então, vai ficar f de x1 menor ou igual que a integral de x mais h, f de t, dt, dividido por h. Né? Que é o que nós temos aqui. Isso aqui é menor ou igual... Eu vou colocar isso aqui. Fica mais bonito escrever aqui. F de x1 menor ou igual que f de x2. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Dividir tudo por h. Pensa comigo agora.
Vamos lá. Não pisca mais. Ó, tá aqui o H. Eu não quero fazer o H ir para 0? Sim ou não? O x1 e o x2 estão aonde? Você concorda que o x1 e o x2 estão aqui dentro? Sim ou não? x1 e x2 estão aqui dentro. Suponha que x1 aqui, x2 bem aqui. Certo? O que eu tenho que fazer com o H? Mandar o H para 0. Quando eu mandar o H para 0, você concorda que esse intervalo vai ficar cada vez mais pequeno? Sim ou não? Esse lado vai começar a chegar muito perto de quem? Do x. Mas se esse cara começar a chegar muito perto do x, o que acontece com x1 e x2? Eles vão para onde? Eles vão para perto do x também. Porque estão dentro do intervalo, certo? Então, se eu fizer H ir para 0, o intervalo não vai degenerando? Vai diminuindo cada vez mais? Só que o x1 e x2 sempre estão lá dentro. Só que à medida que eu vou diminuindo o H, o x1 e x2 se aproximam do x. Então, se H for para 0, x1 vai para x, x2 vai para x. Muito bem. Então, se H for para 0, x1 e x2 vão para x. Então, isso significa que esse cara está indo para f de x. E esse cara está indo para onde? Para f de x. Olha, você tem um limite que ele é maior ou igual que f de x e menor ou igual que f de x. Quem é esse limite? É o f de x. Esse limite é o próprio f de x. O que foi que você provou então? Mas esse limite, ele não é a derivada da função g? Então quer dizer que a derivada da função g é a própria função f. Então nós levamos, basicamente, 1 quadro e meio para provar isso. Agora eu vou te dar as questões. Você vai pegar as funções definidas por integral e eu vou dizer para você assim, ó, deriva. Aí tu vai dizer, caramba, mas não. Você não vai dizer nada, você vai só comemorar. Já pode piscar, tá? Eu falei para você não piscar. Você vai só comemorar agora. Olha lá, projeta lá. Agora é só comemoração. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você tiver g de x, de a até x, de f de t, dt... projeta aqui rapidinho, por favor. Todas as vezes que você tiver isso aqui, você já sabe que a derivada da g é o quê? É você olhar para f e avaliar no x. Você só vai fazer isso. Porque a gente acabou de provar isso. Tá? Agora projeta lá o slide. Ó, exercício 1. Que é o exercício 1? G de x é igual a integral de 0 até x da raiz de 1 mais t quadrado dt. Duvido você me fornecer a derivada. Quem é a derivada dessa função? Fala, projeta aqui agora. Qual é a derivada dessa função? Raiz de 1 mais... Acabou. É sério. Acabou. Porque nós provamos que é isso. Entendeu? Então percebeu que o trabalho todo foi feito na aula. Na hora de você fazer o exercício, você faz de cabeça. Mas também tu não vai entregar a tua prova em branco, né? E dizer, não, professor, eu fiz tudo de cabeça. Não é assim, né? Você tem que escrever. Pronto. Está aí o resultado grande
O segundo teorema fundamental do cálculo é esse. Em alguns livros, se chama isso de primeiro teorema fundamental do cálculo, tá? É no caso do Sturte. O Sturte chama ele de primeiro teorema fundamental do cálculo. E o Guidorizzi chama ele de segundo teorema fundamental do cálculo, tá? Muito bem. E o Sturte chama, o que o Guidorizzi chama de primeiro, o Sturte chama de segundo, tá? Mas isso é indiferente, tá? Muito bem, projeta lá. Vamos ver os outros. Aí vem as notações bonitas, né? Se a gente quiser fazer dx integral de 1x² secante de t dt. Tá? Vou colocar só x por enquanto, tá bom? Suponha que fosse isso. Quem é a derivada dessa função? Qual é a resposta? Secante de x. Acabou. Tá? Agora, o problema que estava lá no slide é quem é a derivada de 1x² secante de t dt. Nesse caso aqui, aí tu toma cuidado. Porque aqui é uma função, certo? Então tu aplica o quê? Regra da cadeia. Tá? Então a resposta para esse é secante de x² vezes a derivada do x², que é 4x². Mas olha, a dificuldade não aumentou. Beleza? Tá? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Projeta lá. Olha lá, exponencial. H de x igual a integral de 1 logaritmo natural de x. Aliás, logaritmo natural de t dt. Olha, a h de x é essa integral aqui, ó. Mas nós já sabemos que a derivada de h, então a derivada de h é o quê? É a função avaliada no limite, né? Então é logaritmo natural avaliada na exponencial. Só que como isso é uma função, exponencial de x. Como isso é uma função, entra a derivada da função. Certo? E a derivada da exponencial é ela mesma. Mas olha, o logaritmo da exponencial, o x vem para frente, né? Vai dar x vezes isso aqui. Opa. X vezes exponencial de elevado a x. Bonito, né? Gostaram? Estão apaixonados por essas questões? Vamos ver a próxima lá? Olha, como que você faria isso? Tá lá, x seno de πx igual a integral de 0 a x² f de t dt. Aí ele pergunta assim, como é que faz para calcular esse f de 4 aí? Como que você faria? Vamos lá, essa aqui é bonitinha. Diz. Deriva. Então deriva os dois lados. Porque eu sei que a derivada da integral é o integrando avaliado no limite superior. Certo? Então, ó, tem que derivar esse lado, né? Derivada desse lado é o quê? Regra do produto, certo? Derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é cosseno. Cosseno πx vezes π, né? Que é a derivada aqui de dentro. E esse lado aqui é o quê? É f
de x² vezes 2x. Muito bem. Muito bem. E agora? Estou operando. O que é que o problema pede? O que é que... f de 4. Então quem é x? Oi? O x pode ser 2 ou pode ser menos 2. Tem que testar os dois. Beleza? Então, note que x é igual a mais e menos 2. Vamos testar o 2 positivo. Vai ficar o quê? Seno de 2π mais 2 cosseno de 2π vezes π igual a f de 4 vezes 4. Aqui dá 0, né? Aqui dá 1, então vai dar 2π aqui. E o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então f de 4 deu π sobre 2. Certo? F de 4, π sobre 2. Se fosse menos 2, só muda aqui, né? Vai dar menos π sobre 2. Certo? O resto tudo mantém. Tá? Só muda bem aqui. Porque está 2x, vai ficar menos 4. Tá? Apareceu menos 2 aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Essa é bonita, hein? Essa é bonita. Digna de prova. Essa é bonita. Vamos lá, continuando. Já fizemos essa, né? Agora o valor médio de uma integral, tá? O valor médio de uma integral ele é definido dessa forma, tá? O valor médio, ele nada mais é do que 1 sobre b menos a da integral de a até b da f de x dx. Tá bom? Se alguém pergunta para você qual é o valor médio dessa função, então você calcula a integral e divide por b menos a. Essa que é a definição de valor médio de uma função. Tá? Projeta lá. Vamos ver o exemplo? Encontre o valor médio dessa função. Se f de x for 1 mais x², nesse intervalo de menos 1 a 2. Tá? Qual é o valor médio dessa função? Vamos lá. Então, o valor médio vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2 menos o menos 1. Tá? Integral de menos 1 a 2. A f, quem é a f? É 1 mais x². Dx. Isso aqui vai dar 1/3, né? Integral de 1 é x mais x² sobre 3. Isso de menos 1 a 2. É 1/3. Substitui o 2. 8 sobre 3. Menos, substitui o menos 1. Aqui vai dar mais 1, né? E vai dar mais 1/3. Tá certo, né? Aqui vai dar 9/3, que é 3. 3 com mais 3 dá 6. 6 por 3 dá 2. Então esse é o valor médio dessa função. Entre menos 1 e 2. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Acho que não tem mais nada nesse slide, né? Não. Aí vai surgir o que a gente define como o teorema do valor médio para integrais. Tá? O teorema do valor médio para integrais é um resultado bem intuitivo mesmo, tá? Esse cara que a gente chama de valor médio da função, a gente chama de f de c, tá? Um f de c, o valor médio dessa função.
significa que existe um C entre A e B que realiza esse valor. Tá? A ideia do teorema do valor médio para integrais é a seguinte. Ó. É uma ideia bem intuitiva mesmo, a gente não vai demonstrar ele, tá? Olha, suponha que você tem uma função e você quer integrar aqui de A até B. Tá bom? Essa aqui é uma função f. Se você fizer a integral de A até B, f de x dx, vai te dar essa área aqui, não vai? Certo? O que esse teorema está querendo nos dizer é o seguinte, é que existe aqui pelo meio do caminho, aqui, em algum canto, existe um C. Tá? Existe um C aí, que é possível de encontrar esse C, e esse C você encontra fazendo o valor médio da função. Você vai achar quem é esse C. É possível achar esse C, tal que esse C me dá origem a um retângulo aqui, ó. Tá? Esse C faz surgir aqui um retângulo, que quando eu calcular a área desse retângulo, a área desse retângulo é equivalente à área determinada pelo gráfico. Ou seja, é igual a essa integral. Tá? Então existe esse C, tal que esse f de C vezes b menos a. Isso dá essa integral. E esse f de C é o valor médio da função. Tá? Então esse é o teorema que a gente chama de teorema do valor médio para integrais. Tá? Então a gente não chega a demonstrar ele aqui no curso de cálculo, tá bom? Vamos agora para a técnica de mudança de variável, que a gente já começou. Então a técnica da mudança de variável vai nos dizer o seguinte, olha, se você tiver uma integral que envolve uma composição de funções e a função que está dentro, que não é a função principal, a função que está dentro, você nota que a derivada dela está fora da função principal. Ou uma coisa que se assemelha muito com a derivada, tá? A menos de uma certa multiplicação. Tá? Se isso acontece, você consegue transformar essa integral numa integral mais simples. É como se você simplesmente esquecesse a função g. Você vai olhar só para a função de fora, a função fzinho. Vai ser suficiente para você fazer o processo de integração. Tá? Então, é o que a gente já fez em alguns casos aí. Tá? Exemplo. Vamos calcular. A gente não vai fazer a primeira, vamos fazer a 2 e a 3, que são mais interessantes. Já sabe qual é a resposta da 2? Vocês já sabem fazer, vocês fizeram na aula passada? Na aula retrasada, na verdade. Qual é a resposta da 2? Integral 2x seno de x ao quadrado. Quem é? A resposta, quem é? Quem é a primitiva? Menos cosseno x ao quadrado. Essa é a primitiva, tá? Mas aí, ao invés da gente tentar ficar fazendo de cabeça, a gente faz o processo da mudança de variável. Como é que faz? Olha, a função principal aqui é seno. Dentro da função seno, tem um x quadrado. Você nota que fora dessa composição, tem uma outra função. Essa função é exatamente a derivada dessa.
Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então, mudando de variável. O que é que a gente faz? Vamos chamar u é igual a x². Tá bom? Aí a gente calcula aqui a diferencial. Lembra que eu falei para vocês que era integral que a gente ia usar a diferencial? Então agora que a gente vai usar, tá? Diferencial de u é igual a 2x diferencial de x. Tá bom? Aí você vem agora, integral. Olha, 2x diferencial de x, tá bem aqui, ó. Isso é quem? É du, tá? Vai ficar seno. Esse cara eu chamei de quê? De u. E isso aqui é du. Então, essa integral se transformou nessa. Isso aqui é muito mais simples. Certo? Isso aqui é o quê? É menos cosseno de u. Certo? Mas quem é u? U não é x²? Então pronto. Então a sua resposta aqui é menos cosseno de u, só que u é x². Mais a constante. Acabou. Tá bom? Lembra que a gente calculou o diferencial? Eu expliquei para vocês como se calcula a diferencial. A diferencial é você, diferencial de u, você só escreve diferencial de u, e aqui você deriva e coloca diferencial no lado. Essa foi a definição de diferencial. Tá? Quando a gente definiu o que era uma diferencial? Lá na aula de aproximação linear, se não me engano. Tá? Pronto, só isso. Diga. Nesse caso a gente sempre vai deixar os dois separados. Sempre. Para fazer essa devida substituição. Tá? Projeta lá. Vamos ver o próximo. Olha, integral x² cosseno x² mais 2 dx. Vamos lá. Olha, você está enxergando uma composição aqui, certo? Projeta aqui o quadro. Tem uma composição aqui, não tem? Está aqui a composição. Dentro da composição tem um x² mais 2. Quem é a derivada do x² mais 2? 4x². Olha, está praticamente a derivada bem aqui. Certo? Tá? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos alterar essa conta. Vamos colocar o 4 que está faltando. Vou colocar de volta a integral, só que aí eu vou estar mudando o problema e vou tirar esse 4. Tudo bem? Aí eu não mudei nada. Agora sim, esse aqui é a derivada desse. Tá? Então vamos lá. Mudando de variável. O que é que a gente vai fazer? U é igual a esse cara. x² mais 2. Aí quem é a diferencial de u? Diferencial de u é 4x² dx. Mas olha, esse cara é o meu du. Tá bom? Então vai ficar 1/4 integral cosseno. Isso aqui é o quê? É u. E esse com esse é o meu du. Então, olha, essa integral que parecia complexa, agora caiu numa integral muito simples. Tá? E o que é isso aqui? É 1/4. Integral do cosseno é seno. Seno de u. Então, a sua resposta
Então, essa integral lá, integral do x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx. Isso é o que? É o quê? É 1/4 do seno de u. Mas o que é u? X à quarta mais 2 mais a constante. Tudo bem? Tá? Só isso. Esse 1 e o 2 são simples, vamos fazer... 1, 2 e 3 são simples, vamos fazer 4 e 5. Vamos lá, 4 e 5. A4. Integral de x, 1 mais x quadrado dx. Vai. Quem é que você vai chamar que é a função u? 1 mais x quadrado. Tá? Então, 1 mais x quadrado chamando de u, a derivada disso é quanto? 2x. Só que aqui está só x. Então, o que eu vou fazer? Vou acrescentar um 2 e vou tirar esse 2. Agora sim, tem tudo. Tá? Então, mudando de variável. Vamos chamar u é igual a 1 mais x quadrado. Então, a diferencial de u, a derivada disso aqui é 2x, né? Então, 2x diferencial de x. Olha lá. Esse aí é o próprio du. Certo? Vai ficar igual meio integral de 1 sobre u. Isso aqui é du. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Meio integral de 1 sobre u. Logaritmo de u. Tá? Aí, então a minha resposta é o quê? Meio do logaritmo natural de quem? 1 mais x quadrado mais c. Tá resolvido, tá? Vamos ver a próxima. Integral seno ao cubo cosseno ao quadrado. Aliás, cosseno só, né? Como é que você vai fazer isso? Vou chamar o seno de u. Né? Se eu chamar o seno de u, a derivada do seno é cosseno. Já está aqui. Né? Então, mudando de variável. U é igual a seno de x. Du é igual a cosseno de x dx. Olha lá, esse aqui é o du. Ó. Vai ficar integral. Esse cara eu chamei de u. Vai ficar u ao cubo du. Integral de u ao cubo. U à quarta sobre 4. Então, nossa resposta é o quê? É seno a quarta de x sobre 4 mais a constante. Acabou. Gostaram de mudança de variável? Que legal, né? Legalzinho.
Vamos lá. Acho que não tem mais aí nesse slide, né? Vamos para o próximo. A da tangente a gente já fez, né? Já fez a tangente. A secante. Não lembro como fazer a secante. Sobre cosseno? Não lembro como fazer a secante. Algum dos monitores lembra? Não lembro se é mudança de variável. Não estou lembrado. Vou tentar em casa depois. Não lembro. Deixa eu pegar esses aqui que eu trouxe mais. X quadrado dx. Agora, observa que a gente está fazendo aqui mudança de variável sem pensar em limites de integração. Tá? Agora, vai ter limite de integração. Como vai ter limite de integração, eu não vou me preocupar de retornar a variável inicial. Eu vou integrar na variável nova e vou substituir nos limites novos que vão surgir. Tá? Aí vocês vão ver como é que faz. Então, olha como é que é feito. Quem que você acha que eu vou chamar de U aí? X quadrado. Então, U vai ser o x quadrado. Certo? O meu du vai ser o quê? 2x dx. Então, está faltando um 2, não está? Vou acrescentar esse 2 e vou tirar esse 2. Tá bom? Agora, como eu não quero voltar para a variável, quero mudar mesmo de vez, então eu vou mudar também os limites. Esses limites eles servem para quando a variável é x. Então, se o x for 0, o que acontece com o u? O u não é x quadrado? Então vai dar 0. Se o x for 1, o que acontece com o u? Continua sendo 1. Então isso aqui é meio, continua os mesmos limites de 0 a 1. 2x dx é o meu du. E esse cara é e elevado a u du. Certo? Então isso aqui vai ficar meio, integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Isso de 0 a 1. Nota que eu não vou voltar para x, hein? Vou deixar aí mesmo. Isso aqui vai dar meio. Substitui 1. Vai dar e. Menos. Substitui o 0. Vai dar 1. Então pronto. Esse é o resultado. A metade de e menos 1. Tá? Ok? Próximo. Integral de 1 a 3 de 2 sobre 5 mais 3x. Como resolver essa? Vai, como resolver essa? O quê? Vocês querem ficar fazendo isso aí, sempre que aparecer essas frações, é melhor não fazer isso. Você pode acabar se enrolando. Vamos fazer o seguinte. Quem que você vai chamar de U? Oi? 5 mais 3x. Então, U é igual a 5 mais 3x. Tá?
Então, du é igual 3 dx, certo? Como não tem lá 3 dx, vou pegar esse 3 que estamos explicando e passar para cá dividindo. Beleza? Vai ficar 1/3. du é igual a dx. Tudo bem? Muito bem. Os limites agora. O x era 1. Agora, o u vai ser quanto? Substitui aqui. 3 vezes 1 é 3, com mais 5, 8. O x era 3. Agora, o u vai ser quanto? 3 vezes 3, 9, com mais 5, 14. Então, esses são os novos limites de integração. 8 e 14. Vou tirar esse 2 logo daqui, tá? Vai ficar 2, integral. Esse cara agora é 8. Esse cara agora é 14. Esse cara é 1. Esse aqui eu chamei de u, né? O dx é 1/3 de du. Então apareceu um 3 bem aqui. Tudo bem? E 1/3 vem aqui para fora, que é o 2/3 que vocês estavam pensando. Tá? 2/3 de 8 a 14 de 1 sobre u du. Que é a integral de 1 sobre u? Logaritmo, né? Então, isso aqui vai dar 2/3 do logaritmo de u, variando de 8 até 14. Aí você substitui os limites e acaba o problema. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos fazer integral. Já fiz muitas integrais hoje. Agora é a vez de vocês. Quem é que vem no microfone? Bora. Quem vai no microfone? Fez muitas integrais. Bora? Se não levantar, vou apontar, hein? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Seu nome e seu curso? Gabriel Fernandes, Engenharia Elétrica. Gabriel? Gabriel? Aham. Vamos lá, Gabriel. Como é que faz? Primeiro chama o 1 mais x ao cubo ao quadrado. 1 mais x ao cubo ao quadrado de u. Tu quer chamar tudo de u? Sim, Mas se você chamar tudo de u, quanto é que vai dar a derivada? verdade. É só o 1 mais x ao cubo, então. 1 mais x ao cubo. Tá. Gosta assim, pessoa que muda de ideia. Então, u é igual 1 mais x ao cubo. Sim. Como é que E você vai du fazer? é igual a 3x ao quadrado. du dx. é igual a 3x quadrado dx. E agora? Bom, daí a gente multiplica dentro por 3 e fora por 1/3. Para aparecer o 3x quadrado. Ou vamos passar isso para cá? É. Ou multiplica aqui por 3, aí. né? Uhum. 3 e 1/3. Beleza. E agora? Bom, agora a gente já tem o u e o linha, né? Então a gente pode fazer substituição. E os limites de integração? Os limites de integração a gente pode substituir agora, mas vai dar 1 e 2. Vamos lá. Se o x é 0, quanto que vai ser u? O u vai ser 1. Vai dar 1. E se o x for 1, quanto é que vai dar 1? 2 vai dar 2. no caso. É. Isso. Então vai ficar 1/3
Integral de 1 a 2. Deve ficar 1 sobre u ao quadrado du. 1 sobre u quadrado du. Muito bem. E quanto é essa integral? 1/3. Integral de 1 sobre u quadrado. A gente faz outra substituição agora? Ou... Precisa não. Não precisa? Então, U quadrado aqui. Raiz não, u elevado a menos 1. U elevado a? Menos 1. Menos 1. Então vai dar menos, né? Menos 1 sobre u, certo? Sim. Isso de 1 a 2. Você substitui primeiro 2, que vai dar menos 1 sobre 6. Menos com o menos daqui vai ficar mais, substitui 1, vai dar 1/3. 1/3 é a mesma coisa que 2/6, né? É. Então, 2/6 com menos 1/6 dá 1/6. É. Muito Vai bem. ser. Não, pera, Muito não tem bem. mais ser. Limite de integração. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, quem é que vem fazer? Integral de 1, já vem logo para o microfone. X, logaritmo natural de x, dx. A próxima. A próxima é integral x ao cubo, cosseno à quarta, cosseno x à quarta, dx. A próxima é integral 1 sobre x cosseno do logaritmo natural de x dx. E a próxima integral do seno de x 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. Muito bem. Vamos lá. Diga o seu nome e seu curso. Meu nome é Alex, faço engenharia elétrica. Alex, engenharia elétrica. Vamos lá, Alex. Como é que faz isso aqui? Substituição? Substituição. Quem é que você vai substituir? Logaritmo natural de x? Isso. O U. Então, mudando de variável. Então, U vai ser o logaritmo natural de x. E agora? O du Du, é a derivada de logaritmo natural de x, que é 1 sobre x 1 sobre x dx, né? dx. Aí, 1 sobre x está bem aqui, ó. E o dx está aqui. Então quer dizer que esses dois caras juntos dão o du. Isso. Né? Então vai ficar a integral de 1 Sobre o sobre o du. du. Que dá o quê? ln de u. Oi, dá o quê? ln de u. ln de u. Então quer dizer que isso aqui é o quê? ln de u. ln de quê? Ah, tá. Logaritmo natural de x. Do logaritmo natural de x. Olha, o logaritmo natural de x do logaritmo natural de x. Mais a constante. Bonitinho, né? Muito bem, obrigado. Vai sentar. Essa próxima aqui, quem é que vem fazer? Vamos lá, muito bem. Como é que faz essa? Por substituição. Substituição.
Então, por substituição. Oi? O seu nome e seu curso, por favor. Meu nome é Laís e eu sou de engenharia elétrica. Fala mais alto que eu não ouvi. Meu nome é Laís e eu sou de engenharia Laís. elétrica. Tá. Quem que você vai substituir? O Chega mais X é a perto. terceira. X a terceira? Certeza? Olha, tu vigia. Mas ali é X a quarta ou X 4X? Sei. Ah, professor. É o X a quarta, então. X a Vou colocar quarta. X a quarta. Então, É porque está parecendo 4X. U igual... É, x a quarta, desculpa. U igual a x a quarta. O DU vai ser 4X elevado à terceira. Du é 4x ao cubo dx. E agora? Aí eu passo 4 dividindo, vai ficar Passo DU 4 sobre... para cá, vai ficar um DU quarto. sobre 4. Du igual a x ao cubo dx. Então vai ficar integral. Esse cara com esse cara eu já sei que é 1/4 de du, então vai aparecer 1/4 aqui. Cosseno. Esse cara você chamou de u, né? Du. Como é que fica? Aí fica seno de U, DU. 1/4, né? 1/4 de seno de U, DU. 1/4 do seno de u. Então a nossa resposta aqui é 1/4 do seno De X a quarta mais C. 1/4 mais c. Muito bem. Obrigado. Próximo. Nome e curso? Meu nome é Diego, do curso de Física. Diego de Física. Como você faz, Diego? Oi? Como faz? É por substituição. Por substituição. Então vamos colocar logo aqui, por substituição. Você vai fazer? Substitui o ln de x por u. Chamar esse cara aqui de u. A diferencial vai dar o quê? O 1 sobre x, ele é derivada de ln. Aí, então, a diferencial de u vai ser 1 sobre x dx. Isso. Então, a diferencial de 1 sobre x dx. Tá? Então, você já viu que eu tenho aqui o 1 sobre x e tenho aqui o dx. Esses dois caras juntos dá o du. Certo? Então, vai ser integral de cosseno de u du. Cosseno de u. Du. Quem é a integral do cosseno de u? É seno de u mais c. Seno de u. Então, quer dizer que a nossa resposta aqui é seno De ln, do módulo do ln do módulo de x. mas como ele não colocou o módulo aqui, a gente não vai colocar aqui também. Ok, Tá bom? Mais a constante. Obrigado. de nada. Muito bem. Falta só mais uma. Quem é que vem nessa? Bora. Quem vem? Bora, ninguém vai levantar, não? Bora, não é possível que eu vou ter que chamar o pessoal das câmeras para vir fazer aqui. Bora. Um remista. Não vem, né? Mas o pessoal do Paysandu é corajoso, vai. Quem é do Paysandu que vai fazer? Bora! Olha aí, tá vendo? Vamos lá, como é que se faz? Boa tarde. Bom dia, eu sou o Lucas e, primeiramente, antes de fazermos a substituição, utilizamos a identidade trigonométrica 1 menos cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado de x. Ah, tu quer fazer... Mas se tu fizer essa substituição, essa identidade trigonométrica, vai ficar seno vezes seno ao quadrado. Correto. Aí vai dar seno ao cubo. E tu vai fazer o quê? Porque a minha ideia inicialmente seria fazer assim, para depois, no caso, fazer a decomposição utilizando a substituição do u igual ao cosseno ao quadrado de x e o du menos seno de x dx. Não, melhor não substituir não. Vê a partir daqui. Como tu fazes a partir daqui?
Quem tu chamaria de U? Chamaria de U menos cosseno quadrado de x. Mas se tu chamar isso tudo aqui de U, quem é a derivada disso? Menos seno de x. Não, seno de x. Só que eu tenho um 2 lá em cima. Então não é bom você chamar tudo isso de U. Então, nesse caso, só seria o cosseno. Só o cosseno. Cosseno de x. Isso, perfeito. Então, substituição. Então, a ideia aqui é chamar só o cosseno de U. Então, U é igual cosseno de x. Aí, a derivada de U... Quem é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno. Menos seno x dx. Aí eu vou passar esse menos para cá, já que não tem menos aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Integral seno x dx. Tá bem aqui, ó. Seno x dx. Isso é menos du. Então vai ficar como? Diz aí. Pode ver. Você chama esse cara aqui de u. Então vai ficar 1 menos o u quadrado, certo? Certo. Tá bom? E esse cara com esse cara dá menos du, então vai ficar um menos bem aqui. Oi? Tá. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, tá? Tá. Aí, o que você faz agora aqui? Agora que já foi feita a substituição, eu integro. Integra. Vai ficar como? Fica integral de u ao quadrado du. Então, faça o primeiro jogo de sinal, certo? Isso. Que é integral. Esse menos com esse menos vai dar mais, vai ficar u quadrado. E esse 1 vai ficar menos. Menos 1. Du. Aí, quem é a integral de u quadrado? 2u. 2u? Não. Isso é a derivada. A integral. Seria u ao quadrado sobre 2? U ao cubo. U ao cubo, isso. U ao cubo sobre 3. Menos u. Certo? Então vai dar isso aqui, ó. Tá? Então a gente volta aqui nessa integral. Então a gente volta nessa integral aqui. Então a integral de seno 1 menos cosseno quadrado dx, ela é u ao cubo sobre 3, só que o u você chamou de cosseno, né? Cosseno de x. Então é cosseno ao cubo De x de x sobre sobre 3 mais a constante. menos Menos u mais a constante. o cosseno, né? Mais a constante. Tá bom? Porque tem u aqui e u aqui. É só substituir ali. Beleza? Muito bem. Muito bem. Muito bem. A gente ainda tem mais 5 minutinhos. Como na aula passada eu apresentei para vocês a técnica da integração por partes, como é que era a mesma fórmula? Nunca lembro. A integral da derivada da função g de x dx, isso é igual ao quê? FG menos FG', é isso? É isso? É isso? Tá. Então essa foi a integração por partes que a gente apresentou na aula passada. Tá bom? Então o exercício de agora é calcular a integral do logaritmo. Tá bom? Como calcular a integral do logaritmo? Bem, a gente não sabe a integral do logaritmo. Mas a gente pode enxergar isso aqui como sendo 1 vezes o logaritmo natural de x. Certo? Olha o que é que nós temos aqui. Nós temos que se a gente tiver um processo de integração que envolva um produto, onde você tem que integrar, porque vai aparecer a f, e a outra você tem que derivar, porque vai aparecer um g', então o logaritmo eu não sei integrar, mas eu sei derivar.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir a f' como sendo 1. Tá? Então, vamos lá. F' de x é 1. Se f' de x é 1, quem é a f? A f é x. Certo? E a sua g de x é o logaritmo. Quem é a g'? É 1 sobre x. Tá bom? E o processo me diz aqui que eu tenho que fazer o produto das funções. Isso aqui. Depois o produto da f com a g'. Então, isso aqui. Tá? Então, essa integral do logaritmo natural de x dx nada mais é do que x vezes isso menos a integral, porque está dizendo que vem surgir uma integral da f com a g'. Então é x vezes isso. Então isso aqui vai dar x logaritmo natural de x menos, cancela o x com o x, vai ficar a integral de 1 dx. Isso vai ficar x logaritmo natural de x menos x. Certo? Mais uma constante. Tá? Vamos ver se isso está certo. Vamos ver se realmente a integral do logaritmo é x vezes o logaritmo menos x. O que a gente faz? Pega isso e deriva. Quando eu derivar, tem que dar isso aqui. Então vamos pegar esse cara. Menos x. Derivar isso. Aqui aplica a regra do produto. Mais x vezes a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Menos a derivada do x é 1. 1 vezes o logaritmo dá o próprio logaritmo. Aqui cancela x com x, vai dar 1. E aqui tem a menos 1. Esses caras cancelam, isso vai dar o logaritmo natural de x. Então, de fato, a primitiva do logaritmo é x vezes o logaritmo menos x. Tá ok? Então, esse é um exemplo de integração por partes. Então, na próxima aula, a gente continua. E a gente vai tratar das técnicas de integrações. Tá? Então, bons estudos, pessoal. Bom descanso, bom feriado para vocês.